iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Hoje é dia 4 de julho de 2026, que muitos que querem entregar o Brasil para o estrangeiro devem estar felizes, porque hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Então deve ter muita gente hoje fazendo festa, que é o dia nacional deles, né, dos entreguistas. Mas hoje também é um dia especial, porque é o dia que eu estou recebendo aqui um colega queridíssimo, colega no sentido de ser médico, mas é meu amigo de muitos anos. Ele é pediatra, ele, como eu, se dedica muito ao enfrentamento do nicotinismo, né, dessa garotada que começa a consumir nicotina, mas ele também tem uma atuação forte na prevenção do uso de outras substâncias psicoativas que não só a nicotina, como eu. Então ele trabalha também na prevenção da iniciação no uso de bebidas alcoólicas e de outras drogas. Isso tudo aqui vai ser motivo do nosso bate-papo. O nome dele é João Paulo Lotufo. Esse Lotufo, acabei de saber que é um nome de origem italiana, de uma região lá que ele chamou, que ele vai descrever aqui, que é a ponta da bota, né? A Itália é uma bota. O desenho geográfico da Itália é uma bota, e a cidade, a origem de todos os Lotufos, pelo que ele me contou rapidamente, qual é o nome da cidade mesmo? Murano Calabro. Murano Calabro. Então, o título do programa, como de hábito, é dado pelo convidado, e o título que o nosso convidado optou, eu sempre acolho o título que o convidado dá, porque é uma forma, quando o convidado dá o título do programa, é mais ou menos o norte do programa que ele pretende abordar, né? Então o título é um título que inicialmente, para muitos, não vai ser uma coisa bem compreensível, mas a gente vai explicar exatamente do que se trata. Então o título é Aconselhamento Breve, uma forma de prevenção de dependências. Então nós vamos conversar hoje, durante essa nossa tarde, sobre o que é qual é o conceito do aconselhamento breve e, sobretudo, qual é a importância desse aconselhamento para a prevenção de uma série de dependências, mas não só. Eu tive fazendo uma pesquisa, Lotufo, rapidamente, antes de te entrevistar, e quando eu botei aconselhamento breve no Google, a primeira coisa que apareceu foi um livro patrocinado pelo Ministério da Saúde, que falava sobre aconselhamento breve para profissionais da atenção básica sob atividade física. Então, quer dizer, aconselhamento breve não é exclusivo para a gente falar sobre substâncias psicoativas. Ele serve para qualquer coisa que você queira mudar comportamento, né, mudar estilo de vida. Mas, então eu passo para você a palavra, porque normalmente os nossos convidados aqui, muitos já vieram várias vezes, mas você está vindo pela primeira vez, o que, aliás, em geral, é uma honra e um orgulho para o nosso programa, que o convidado, que é de São Paulo, passou 2 dias aqui no Rio e adiou o voo dele, que era mais cedo, para poder estar presente no nosso programa. Jogou o voo para de noite. Eu não joguei, eu tive que comprar outro. Não brinca? Olha, essa agora não teve como trocar, não? Não teve como trocar. Jura? Meu Deus, agora é uma honra, mas ao mesmo tempo é um constrangimento. Não sei como a gente pode resolver isso. Você sabe que
rádio comunitária não tem direito a patrocínio, não sei se você sabe disso, é uma legislação, né? Tranquilo. Então a gente não tem patrocínio para a gente reembolsar você, mas agora o orgulho e a honra catapultaram. Eu achei que era de manhã a conversa, por isso que eu marquei. Mas depois deu esse rolo todo aí. Não, mas esse programa está fazendo 10 anos. É. E uma das coisas que ele sempre foi no mesmo dia, no mesmo horário, nunca mudou. Muito bom. É o horário que a direção da rádio me disponibiliza desde 1916, né? Mas, enfim, doutor, se apresenta aí para os ouvintes e já antecipando assim, o que fez você, como pediatra, ter esse interesse tão grande nessa questão de prevenção do uso de substâncias psicoativas, que é uma coisa, é um tema, obviamente, de importância sanitária e social extraordinário, mas não é um tema que os pediatras naturalmente sejam direcionados, né? Então fala um pouquinho de você, do seu histórico como professor, como doutor pela Universidade de São Paulo, e fala um pouquinho das comissões e dos movimentos que você participa também. Mas primeiro responde essa pergunta: o que fez você se direcionar para... Não é só isso que você faz, obviamente, mas como pediatra, mas você tem uma dedicação muito particular a isso, né? Fala um pouquinho disso. Muito bom. Então, primeiro é o prazer de eu estar aqui, né, conversando com você, que já trocamos ideias em muitos congressos, né? Yeah. E para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, eu sou pneumologista pediátrico. Uhum. Então, essa coisa do tabagismo me pegou. Me pegou quando? Eu fui a um congresso no ano 2000, Congresso Europeu de Doenças Respiratórias, e havia um grupo lá que tornava os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. Uhum. Então, ou seja, até o ano 2000 se fumava dentro dos hospitais da Europa. E aí eu trouxe esse projeto para cá e tornei o hospital universitário, onde eu atuo, da USP, ambiente livre do tabaco em 2004. São Paulo só se tornou ambiente livre do tabaco em 2009. E o Brasil só em 2014. Então foi uma luta de 4 anos para tirar o cigarro dentro do hospital. Interessante que nós usamos os próprios funcionários, fizemos uma enquete e votou-se ali que 85% dos funcionários queriam o cigarro fora. E aí mas foi trabalhoso, enfim. E aí entramos nessa luta, né? Aí eu participei da Comissão Estadual Pró-Ambiente Livre do Tabaco, que era a doutora Luizemir Lago, que era do CRATOD, ela foi batalhadora nesse sentido, e assessoramos o governo Serra, na época, a fazer a legislação aí do ambiente fechado. Serra, que foi governador de São Paulo. Que foi governador de São Paulo, depois ministro da Saúde. José Serra. José Serra. Então, aí então começou a luta aí em relação ao tabaco. E eu montei, na mesma época, um ambulatório para pais fumantes das minhas crianças asmáticas. Uhum. E comecei a tratar os pais fumantes e fui aprendendo assim Isso no Hospital Universitário da USP. Que é um ambulatório que tem já 22 anos. Toda terça de manhã a gente atua ali. Uhum. E aí, depois que aconteceu? Eu comecei a atender no consultório alguns casos de coma alcoólico em adolescente. Não é vomitar na festinha, é coma alcoólico internado na UTI. Uhum. E me lembro de um pai, na época, querendo justificar a ingestão de álcool do filho, que começou a me contar a primeira vez que ele, pai, tinha ingerido álcool e também passou mal, etc. Então o álcool entrou na minha luta, né? Uhum. E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. Uhum. Eu não sei tratar isso aí. Uhum. Eu vim aprender um pouco de maconha na Congresso da BEAD em Búzios, que foi um congresso só sobre maconha. E assim, o meu livro, que era Tabagismo, uma doença pediátrica, virou álcool, tabaco e maconha e cigarro eletrônico agora, né? São doenças pediátricas. Então, eu acho que quem faz a prevenção do tabagismo,
acaba podendo fazer de todas as drogas, né? Porque a prevenção é... Quando você se referiu a esse livro, fala de novo no livro e como é que as pessoas que têm o interesse podem adquirir o livro, se ele existe fisicamente, porque eu também tenho um livro que eu escrevi entre 1994 e 95, e depois, na hora da edição, eu e a editora achamos melhor naquele momento, que seria, o meu objetivo era divulgar o Fumar Pra Quê, Meninas e Meninos. Ele sugeriu, olha, tem uma opção nova hoje, vamos botar isso na internet, você não tem interesse em ganhar dinheiro com isso, vamos botar na internet, vai ser mais... vai disseminar mais o que você quer, que é informação. E aí foi o primeiro livro eletrônico no Brasil, né? O que muito me orgulha. Mas você, primeiro que eu quero que você repita o nome do livro e dizer como é que as pessoas podem, quem tiver interesse, podem adquirir. Essa frase, tabagismo, uma doença pediátrica, era do José Rosenberg, né? E aí eu até pedi para ele escrever um capítulo, mas ele faleceu antes, então eu trouxe um capítulo do livro dele. Ele faleceu em 2005, não foi? Pois é. E aí foi cair no álcool, tabaco, maconha e cigarro eletrônico, são drogas pediátricas. Bom, quando fomos fazer esse livro, antes foi álcool, tabaco e maconha, a Sociedade Brasileira de Pediatria me ajudou muito. Porque eu represento ali o assunto de drogas a prevenção de drogas dentro da sociedade. E aí a sociedade me imprimiu 2.000 livros, tá? E aí, eu vou contar isso, talvez eu seja expulso da Sociedade Paulista Sociedade de Pediatria de São Paulo, porque eu fui chamado à Sociedade de Pediatria de São Paulo e eu ia lançar o livro no congresso da turma do Congresso Paulista de Pediatria. E a turma falou, como é que você vai lançar um livro aqui em São Paulo, mas com o logo da Sociedade Brasileira de Pediatria? Havia ali um certo constrangimento político, que é uma desgraça, né? Mas aí eu falei, bom, não tem problema, se vocês quiserem, põe o logo da Sociedade de Pediatria de São Paulo também, vocês imprimem 2 livros, fica tudo... Então, eu acabei imprimindo 4.000 livros, que é o que eu distribuo para os professores quando eu vou às escolas, quando eu vou a congressos, etc. e tal. Então, então o livro existe fisicamente, tá? Quem quiser, é só me ligar que eu mando pelo correio. Vamos dizer logo que a gente, no final do programa, de hábito, a gente pede os contatos. Mas como você está disponibilizando lá, qual seria o seu contato agora? É 11 999... 11 é o prefixo do Estado de São Paulo. 999 34 4365. 4365. E depois tem o site do Dr. Bartô, que acho que nós vamos conversar, que eu passo depois. Tá bom. Tá? Não, vamos passar logo. Então é drbartô.com.br. Ali tem um Fale Conosco. Isso. Né? Quem quiser o livro, a gente acaba... Daqui a pouco a gente vai esmiuçar o Dr. Bartô, porque as pessoas assim antes podem não estar entendendo que você é João Paulo Lotufo, né? Então que vinha a ser esse Dr. Bartô. Então nós vamos explicar isso daqui a pouco. Não se espantem. E aí você, enfim... Ambulatório de tabagismo no Hospital Universitário da USP, um livro sobre as drogas pediátricas, direcionando para crianças e adolescentes, né, sua preocupação com crianças e adolescentes, mas também você é membro de várias sociedades. Então, quais são as sociedades? Sociedade de Pediatria de São Paulo, tá? Eu saí agora, porque não podia repetir, então agora eu sou vice lá da comissão, do núcleo de trabalho de drogas. Você era o quê até agora? Era o presidente dessa comissão. Do núcleo de prevenção de drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, tá? Inclusive, hoje eu levei uma bronca que tinha um evento de quem está agora lá, e eles estavam falando do Dr. Bartô e tal, e eu não estava, ela me mandou um WhatsApp aqui, mas eu tive que explicar que eu estava no Rio, etc. e tal. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? E também da Associação Médica Brasileira, núcleo de drogas ali da Associação Médica Brasileira. AMB, como AMB. Intimamente a gente chama, né?
Então a gente tem ajudado nesse... Não, né? E além disso, você é o diretor clínico do Hospital Universitário da USP, né? Eu virei diretor clínico, né, por eleição dos médicos. Você não apita nada, só representa os médicos, né? E é um hospital que está com problemas, né? Porque está havendo um desmanche do hospital, então é uma luta muito grande para tentar reverter isso e a gente não consegue. Nós fizemos um programa aqui semana passada com 2 colegas nossos, um inclusive originalmente pediatra, mas que depois entrou para gestão e depois virou político, que é o Paulo Pinheiro, que até pouco tempo era vereador e que agora é pré-candidato a deputado estadual. E também na mesa bancada estava a Heloísa Helena, que é enfermeira e já foi senadora e agora é também pré-candidata a deputada federal. E o programa, depois eu vou te mandar o link, o tema foi o SUS, e abordou-se muito essa questão da qualidade, não é bem o termo, mas do estado geral, a gente fala assim, o estado do paciente, né? O estado geral do SUS e particularmente dos hospitais aqui do Rio de Janeiro e mais particularmente ainda os hospitais federais, né? Então você está dizendo que também, aliás, nós temos acompanhado uma série de questões também dos hospitais universitários aqui do Rio de Janeiro. A UERJ estava em greve, por exemplo, os funcionários da UERJ, não só apenas da medicina, há 3 meses. O hospital da UFRJ vira e mexe, é assunto de noticiário jornalístico. A Unirio está agora num momento de junção com o Hospital Servidores do Estado, também está uma questão não muito bem esclarecida, ou seja, nós que somos fiéis admiradores do Sistema Único de Saúde, a gente tem que ficar atento para isso, você viu? Eu estava fazendo também uma pesquisa para te entrevistar, fazendo uma pesquisa sobre a USP. E aí uma das primeiras frases da USP é que é a maior universidade do país, né? Reconhecidamente como tal, né? Fala um pouquinho para quem não é de São Paulo, fala um pouquinho sobre essa história não detalhada, mas da Universidade de São Paulo. Bom, a universidade ocupa, né, um espaço que foi feito para os Jogos Pan-Americanos em São Paulo há muito tempo atrás, né? E vem o espaço onde está o espaço físico, onde está a USP. Isso. E o hospital universitário é um hospital dentro da cidade universitária, tá? Onde passam ali os alunos e o R1, vamos dizer assim. Residente de primeiro ano. Residente de primeiro ano. E depois eles vão para o HC, que dali é mais especializado, etc. E o hospital universitário é da universidade. Ele atende o SUS, mas ele não é da secretaria, nem do município, nem. Então, essa coisa nem do dificulta. governo. E o hospital é muito caro, né? Então, houve há 3 gestões aí, começou-se um desmanche do hospital. Quer dizer, a USP aposentou 30% dos seus funcionários, plano de aposentadoria. Só que PDV, né? Se você aposenta, por exemplo, o Instituto de Matemática, sei lá, estou chutando aqui, não tem limpeza, não tem isso, você dá aula do mesmo jeito ali e tal. Agora, o hospital, você tira a limpeza, você tira, né? Você tira a farmácia, você tira o laboratório, então você começa a fechar. Então, o hospital, uma época de 10 salas cirúrgicas, tinha 2, com um movimento de porta de pronto-socorro igual ao que tinha antes. Então, acabou, uma colega fez um levantamento, por exemplo, nós tínhamos 30% de óbito em fratura de fêmur em idoso. Por quê? Porque chega o idoso, não tem vaga, você fica esperando para operar, não tem UTI, não tem... E aí ele infecta, faz embolia, morre, né? Então, o médico está muito desgastado com tudo isso, porque o pessoal sofre, claro, quem está na linha de frente, né? Mas, apesar de 2 gestões de médicos na reitoria da USP, a gente não conseguiu reverter absolutamente nada. Isso é doído. Então, eu sempre fiz uma carta recente agora,
que foi publicada essa semana na revista da Associação dos Docentes da USP. É pública? A DUSP. Não, é pública essa carta? Sim. Depois você me manda o link que a gente divulga. E aí o que acontece? Dizendo exatamente isso, como é que a maior universidade da América Latina tem um hospital, está deixando um hospital naquelas condições. Ele ainda é bom para o ensino, não vou negar. Maior universidade da América Latina. Da América Latina, entendeu? E ele é um bom hospital ainda para quem entra. Quem consegue vencer. Exatamente. A famosa questão do acesso. Né? E o SUS é isto, né? É. Você tem coisas de excelência dentro do SUS, só que você precisa chegar lá. Esse é o grande problema. E a gente sabe que boa parte da população não consegue. Né? Então, a USP é de excelência, mas eu tenho contato com professores de lá que dizem o seguinte, ela é excelência pelo número de trabalhos científicos, porque a USP é muito grande. Né? Agora, se você for para Harvard, se você for para Boston, lá, por exemplo, eles não têm uma preocupação com isso, entendeu? Quer dizer, a USP passa a ser de excelência pelo gigantismo dela. Né? Só que a gente precisa rever um pouco a qualidade em alguns setores. E nessa área do hospital, é isso que está acontecendo. Eu me lembro que a gente se encontrou, acho que em Brasília, numa audiência pública da Anvisa, a gente conversou sobre isso. Você estava falando sobre o número de leitos fechados. Né? Exatamente. Que implica nisso. Você está na emergência, mas não tem para onde colocar o paciente num leito da enfermaria, porque não tem leito. Exato. Né? Estamos 70 leitos fechados no hospital. Sim. Isso é um hospital relativamente pequeno, 230 leitos, etc. Sim. Mas a população que ele atende só aumenta. Sim. E você não tem nenhum outro hospital na região. Qual o bairro que fica? É o Butantã. Butantã. Então, estamos vivendo esse problema e esse cargo, entre aspas, de diretor clínico, você acaba causando aí, porque a hora que você torna público isso, tem gente que fica brava. Sim. Né? Mas se você está representando os médicos, você tem que tomar público. Mas eu estou no final de carreira, então, né? A gente, depois de uma idade, a gente fala o que precisa ser falado. A USP é igual ao UERJ, digamos assim? Exatamente. É do Estado, né? É do Estado, exato. Tanto que eu conversei até com o ex-ministro da Saúde, que é quem cuida dos hospitais públicos atualmente, que é o Quioro. Sim. Né? Mas ele... Não é mais EBSER, tem outro nome, né? Aí eu não sei mais. Mas então, mesmo conversando com ele, o pessoal lá não quis conversar com ele. Quer dizer, é uma coisa... ele tinha ideias, né? Como é que ele está fazendo com os hospitais do país, universitários do país, né? E aí, mas é a que há muita polêmica em relação a isso. Nem todo mundo aceita bem essas ideias. Pois é. Enfim, né? Mas acho que a gente tem que sentar, conversar e tentar melhorar, senão não vai. Né? Quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Como você deu o título do programa, que eu já enunciei aqui, eu comentei que você que tinha sugerido e que nós iríamos explicar melhor isso posteriormente. Então, o título do programa é Aconselhamento Breve, uma forma de prevenção de dependências. E também, para te entrevistar, eu fiquei dando uma pesquisada, atualizando as minhas informações sobre a questão do aconselhamento breve. E uma das coisas que eu achei interessante é que, como eu mencionei aqui, o Ministério da Saúde lançou um livro, que é, na verdade, um guia, né? A Organização Mundial da Saúde sugeriu a construção de guias para várias coisas, né? O primeiro, por exemplo, o primeiro guia que a organização sugeriu foi o guia acho que é Guia da Alimentação para a População Brasileira, é uma coisa assim, né, que já foi atualizado e tal, e, se não me engano, esse guia é de 2006. E aí, dentro desse livro, que eu, inclusive, no YouTube, eu coloquei o endereço o link para quem quiser consultar esse livro,
que está disponibilizado 100%, né? E obviamente é gratuito. E o primeiro capítulo desse livro é chamado O Poema do Aconselhamento. Esse poema foi escrito por 2 professores, Matias Roberto Locke, todos 2 são doutores, e esse é da Universidade Estadual de Londrina, e o doutorado dele, o que ele faz é sobre saúde coletiva. O outro autor, né, o coautor do Poema do Aconselhamento, é o Felipe Ferreira da Costa, que é o primeiro é da Universidade Estadual de Londrina e esse é da Universidade Federal da Paraíba, e ele é professor da universidade na disciplina de educação física, né? Então, é um que lida com saúde coletiva e o outro... lembrando que esse guia é sobre aconselhamento breve para que profissionais da área, sejam de saúde, seja da educação física, aconselhe as pessoas a iniciar uma atividade física, que não é uma coisa simples, né? Você dizer assim, vai fazer atividade física, ou deixa de ser sedentário. Isso, enfim, fosse fácil, né? E aí eu vou ler o poema do aconselhamento e você aí já vai abordar um pouco a questão nossa aqui hoje, que é esse histórico, né? Qual a importância. Então o poema diz o seguinte: se conselho fosse bom, a gente não dava, e sim vendia, diz o ditado popular. Mas no caso da saúde, é melhor isso mudar. A saúde é direito e todos devem buscar. Aconselhar para a saúde é uma das suas funções. E o profissional precisa considerar uma série de questões. Primeiro, entender que cada um é cada um. Tem história, sentimentos, dificuldades e desejos. E também considerar o contexto de cada lugar. Na hora de aconselhar, é importante escutar para aprender e ensinar. Planejar em parceria para os objetivos alcançar. Falta de tempo e de problemas sempre existirão. Falta de tempo e de lugar. O importante é enfrentar e uma solução encontrar. Então, esse é o poema do aconselhamento, Matias Roberto Locke, Felipe Ferreira da Costa. Parabéns aos 2. Vou descobrir o endereço deles eletrônico e vou mandar esse programa nosso aqui para eles divulgarem também. Então, Lotufo, explica para nós, porque isso é importante para a população em geral. Eu tinha uma ideia do aconselhamento como muito importante para os profissionais de saúde. Já ampliei agora, por exemplo, um profissional de educação física. Já intuo que isso serve para qualquer profissional. Mas, lendo o seu trabalho, lendo lá as coisas que estão lá no site do Dr. Bartô, eu vejo que é importante também para as famílias. O aconselhamento não é só feito por um profissional de saúde com o seu paciente ou com a sua família. Ele também é feito pelas próprias famílias né? Dentro da própria família, de pais fazendo isso com os filhos. Diga então para a gente o que é esse aconselhamento breve. Veja, eu vi um trabalho há muito tempo que dizia o seguinte: uma enfermeira fez 5 ligações telefônicas para tabagistas e para alcoolistas. E ela conseguiu, com 5 ligações telefônicas, fazer 30% de cessação do tabaco e 18% de cessação do álcool, com 5 ligações telefônicas. E eu falei, puxa, se eu estou num ambulatório pediátrico
eu faço uma consulta de puericultura 8 vezes no ano, eu tenho 8 janelas de oportunidade para fazer o aconselhamento breve. Então, comecei a fazer isso no consultório, né? Então, o que é isso? Gastar 2 a 5 minutos da minha consulta vendo qual é a necessidade daquela família. Por exemplo, os pais fumam. Eu preciso aconselhar a cessação do tabagismo. Se os pais bebem, eu preciso aconselhar a cessação do álcool e assim vai. Então, eu passei a fazer isto automaticamente. Isso funciona? Funciona, porque eu tenho crianças que passaram no ambulatório, que além daqueles minutos eu passei a distribuir um livreto ou sobre tabagismo passivo, tabagismo ativo, alcoolismo, que são os livretos do Dr. Bartô, tá? E, por curiosidade, uma mãe escreveu para o professor da escola que queria me conhecer, que o filho dela queria me conhecer. Por quê? Ele ia no ambulatório desde os 9 anos de idade e ele passou a ser um distribuidor dos livretos do Dr. Bartô. Ele já está com 15 anos, estava com 15 anos quando ele veio me ver. E foi emocionante, ele se emocionou e eu também, né, gravei aquilo lá, dei um livro novo para ele e ele está traduzindo os livretos do Dr. Bartô para o espanhol, porque ele é peruano. Então, como isso chega em casa... Ele hoje tem 15 anos. Tem 15 anos. Eu já deve ter mais, porque já faz um ano passado isso. Então, eu fiz até um livreto sobre esse encontro que a gente teve, que ele chama A Turma do Dr. Bartô e tal. Nem tenho ele aqui, que ele é novo. Então, foi assim que começamos. E aí, eu discuto, eu tenho uma aula para os residentes, que eu discuto o aconselhamento breve e peço para eles também identificarem qual é o problema de drogas nessa família. Aí os residentes começaram a classificar, nenhum. Não, como nenhum? Só por estar vivo já tem, né? Mas e aí vai. Então começaram a trabalhar esse tipo de coisa. Para a família é muito importante. Só que esse programa de aconselhamento breve tem que ser repetitivo. Não adianta eu falar o aluno às vezes, mas eu já falei do tabaco para ele. Não, você tem que falar de novo. Você tem que falar de novo e tem que falar de novo até cair a ficha. Não cai a ficha na primeira vez, né? E aí nós levamos esse aconselhamento breve também para as escolas, onde, por exemplo, a gente é muito chamado para fazer palestra em escola, né? Isso. E que é totalmente ineficaz esse tipo de coisa. Fazer palestra para os pais. Eu fui numa escola, semana retrasada, Escola do SESI em São Paulo, ali, na periferia de São Paulo. Tinham 2 pais lá. Quer dizer, tinham 60 cadeiras e 2 pais. Então, por que eu vou ainda? Aí quem te convida fica num constrangimento. Eu já passei por isso também. Mas por que eu vou? Porque eu mostrei para a professora, para a diretora, que esse não é o caminho. Sim. Eles estão errados. Na escola, eles têm que fazer um programa de prevenção da escola para ser repetitivo. Isso. Então, eu fiz... A palestra, às vezes, ela pode dar o start para aquele projeto. Né? Eu acho que também você começar sem nada, mas a palestra não pode se resumir nela mesma. Né? Mas, então, eu comecei a trabalhar com os professores das escolas. E eu tenho 2 projetos pilotos. Um é na cidade de Pompeia, em São Paulo, e outro em Erechim, com a colega Fernanda, que é fisioterapeuta. Erechim é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você vê como a gente já foi. Isso. Foi até Santarém, no Pará, já. Polícia Militar, lá, o sargento Glauber me chamou. A única dificuldade lá foi que, quando eu saí do aeroporto, eu saí de lá dentro do carro da polícia. E metade de quem está no avião já foi... Bom, esse já foi preso, né? Porque... Mas curiosidades aí da... Mas esse problema... Santarém, isso. Santarém. Esse projeto em Pompeia, eu preciso contar um pouquinho essa história. Existe lá o Jorge Nishimura, que é dono da empresa Jacto. Empresa de tratores agrícolas. O avô dele fez o primeiro trator na garagem da casa deles. Hoje eles têm 5.000 funcionários. Então é uma história de sucesso. Uma história de sucesso.
Então, a cidade de Pompeia tem 24... Repete o nome dele, porque na edição do programa Jorge eu vou tentar achar uma foto. Jorge Nishimura. Eu te mando uma foto até para... E, na verdade, o que ele quer? Ele não é político, ele tem uma fundação que tem o nome da mãe dele, se não me engano. Uhum. E essa fundação tem a Universidade da Família, que trabalha com famílias do Brasil inteiro. É uma potência isto. Bom, ele quer tornar a cidade de Pompeia a melhor cidade de pequeno porte para se morar no Brasil até 2038. A cidade de Pompeia é onde está a fundação. A empresa dele, e a que fundação. Se chama... Jacto. Jacto. O final é O. C-O-T-O. C-O-T-O. E aí o que acontece? O problema de drogas foi escolhido como um dos problemas da cidade, para torná-la a melhor cidade de pequeno porte para se morar. Uhum. Então aí ele me convidou, e aí fomos lá para Pompeia e fizemos um trabalho com 190 professores da cidade. Como é que ele te conheceu? Acho que via aí, internet, essas coisas, né? E o secretário dele, que é o Eduardo, é um cara muito capaz também. Então, fomos lá para Pompeia, fizemos esse projeto, e aí a cidade inteira começou a atuar com o Dr. Bartô. Então, além de... O que a gente tem nos professores? Aumentar o conhecimento deles sobre a questão de drogas. Sim. Porque eles também não conhecem. Também acham que a maconha é uma droga que faz menos mal, por exemplo, e assim vai, né? E aí, todas as escolas públicas e privadas da cidade começaram a fazer o aconselhamento breve em sala de aula. Vou te dar um exemplo, por exemplo. O professor de matemática, no nosso projeto piloto, que fizemos em 2013, ele pôs uma questão na prova da escola. Seu pai fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$20. Quanto ele já gastou se ele fuma... cada maço custa R$10. Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Sim. Ele está ensinando matemática. Sim. Mas essa questão, essa resposta, R$144 mil, a classe ficou... Como que, sabe? Como que pode? E daí o que aconteceu? Na festa junina da escola, era um projeto piloto, eu tinha uma barraca do Dr. Bartô, um pai chegou para mim e falou, por acaso o senhor que é o médico das drogas? Eu falei, médico das drogas? Não, eu sou antidroga. Não, o senhor é sacana. Por que eu sou sacana? É que cada vez que eu acendo cigarro, meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei não sei quantos R$1.000 em cigarro. Então, o assunto, através da criança, chega em casa. Chega em casa. Isso que é importante. Meu ambulatório antabágico, 30% a 40% de quem vem por causa dos filhos ou netos. Sim. Então, a criança é um veículo importante na família. Quantos por cento? 30% a 40%. Quer dizer, você está falando de um ambulatório para tratar fumante. Isso. E que 40% da clientela foi sensibilizada por filhos ou netos. Né? Porque o filho fala, mãe, não fuma, faz mal. Sim. E tal, e assim vai, né? Tem até uma avó que ela ia com a neta lá. E a neta jogava o cigarro da avó na privada e dava descarga. Né? Então eu faço uma mágica lá pro pessoal de desaparecer o cigarro, para ensinar ela, olha, isso aí vai dar rolo. Mas como a avó era enfisematosa, nunca alcançava a neta, né? E ela fazia isso, porque ela não queria que a avó fumasse, né? A avó tinha dificuldade de respirar e não conseguia correr atrás da neta. Não conseguia correr atrás da neta. Então isso ficou famoso lá. Então, esse programa em Pompeia... Eu fiz uma pesquisa aqui enquanto você estava falando, e o nome da fundação é Sunji Nishimura. Isso. A fundação do Jorge Nishimura. Isso. Sunji deve ser o nome da mãe dele, como você se referiu. Provavelmente. Né? Uhum. Então, esse projeto já tem 5 anos em Pompeia. Então, a gente vai uma vez por ano lá, faz a Semana de Prevenção de Drogas. Então, eu levo teatro para o Fundamental 1, eu levo teatro para o Fundamental 2, que são jovens que fazem, Instituto Aliança, que é parceiro hoje. Esse Instituto Aliança, o teatro é gratuito. O teatro para o Fundamental 1 é um custo pequeno, tá? Mas, vou fazer palestra para os professores, levo teatro para sensibilizar os professores, eu levo João Signorelli, faz a Ética de Gandhi,
Tem muito a ver ética. A ética é uma coisa que está faltando hoje. Então, é um evento na cidade. Podemos levar música. Eu tenho um programa, por exemplo, eu tenho um cover do... Ai, meu Deus do céu, deixa eu lembrar. Do Tim Maia. Tim Maia é envolvido com droga, álcool, aquela loucura dele toda. E esse cara é o cover do Tim Maia. Estamos querendo levá-lo na próxima vez lá para Pompeia para fazer o próximo. Se você lembrar, depois me manda o nome dele para eu botar aqui na legenda do nosso vídeo de hoje. O Tim Maia tinha uma frase interessante que ele... uma coisa jocosa, né, que me dizia assim, quando me perguntam se eu bebo, fumo ou cheiro, eu nem bebo, nem fumo, nem cheiro, eu respondo, só minto um pouco. Exatamente. Então, essas coisas a gente quer colocar entre as músicas do Tim Maia, entendeu? Entendi. Quer dizer, isso a gente está fazendo um programa para universitários. Sim. Né? Que é mais difícil a entrada no meio universitário. E tem também os covers aí de música rock e tal, o pessoal que tocou a coisa lá do nosso tempo e todos morreram por droga, né? Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, depois mais cedo aqui, que teve no Rio aí, que era Cássia Eller. Então a gente... A Amy Winehouse agora. Amy Winehouse, exatamente. Então a gente quer fazer shows de música, mas, olha, e dando uma mini biografia. Então, a mini biografia é o aconselhamento breve no meio do show. Sim. Né? Então, o que nós vamos fazer agora em Pompeia este ano? Nós vamos fazer um levantamento que eu preparei, está aí em ajuste para passar em comissão de ética, etc., para ver qual é a experimentação de drogas entre os alunos lá. E comparar com o LENAD 3. LENAD, né, é o levantamento nacional aí, que tem a cada 10 anos, para a gente comparar e ver. Bom, esse projeto... É do Ministério da Justiça. Esse projeto de 5 anos, né, você tem uma experimentação menor de droga do que o Brasil. Isso já está pacificado ou essa pesquisa vai ser feita? Vai ser feita. Tá? E em Erechim foi a mesma coisa. Fiz uma palestra lá a convite do pessoal, é a Universidade Regional Integrada, o campus de Erechim. E lá tinha uma fisioterapeuta que vestiu a camisa do projeto, e ela é excelente, a Fernanda, talvez esteja nos ouvindo aí. Como é que chama a Fernanda? Lembra o sobrenome dela? Preciso ver o sobrenome. Depois você me manda. E aí ela fez um projeto lá também muito bom e a gente tem trabalhado junto. E eu estive lá agora. Eu vi a imagem, vocês estavam inclusive inaugurando um ambulatório de tabagismo. Inaugurando o ambulatório de tabagismo lá na Eu te acompanho, viu? Você nem sabe. E aí, eu até na carta que eu falei para a DUSP lá que eu mandei, eu ponho uma foto da inauguração, que é aquela porta com a fita bonita. Isso. E eu ponho uma foto do banheiro do Hospital Universitário com uma fita também interditado, para mostrar uma boa gestão e uma má gestão. Né? Então, eu fiquei impressionado com a universidade de lá e tal, e esse pessoal muito bacana. Então, lá está sendo feito o projeto também. Então, vamos tentar fazer pela comissão de ética lá também o levantamento, para a gente mostrar que isso é eficaz. E o interessante é você fazer essa referência a Erechim, não necessariamente à cidade, mas ao estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de tabaco do nosso país desde sempre. Né? Onde a incidência é maior também. Você no início do nosso bate-papo aqui, você mencionou uma coisa que me fez voltar no tempo. Aliás, mencionou duas. Vou falar a primeira, que você se iniciou nessa caminhada a partir de um congresso, né, que você esteve em 2000. Eu me iniciei nessa jornada há mais tempo, em 1976, está fazendo 50 anos esse ano. E também foi por um congresso e eu fui sensibilizado por um conferencista que, coincidentemente, do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Mário Rigato. Foi ele que me despertou. Ele era um tremendo conferencista, o maior que eu já conheci, inclusive no final da carreira dele científica
e médica, ele já não ia mais aos congressos para falar sobre medicina, ele ia aos congressos para falar como se fazer uma conferência. Ele morreu em 2000 e de uma doença cardíaca rara, amiloidose cardíaca, mas ele era um gênio. E a outra referência que você fez foi o Mário Rigato me despertou para o tabagismo. Quem me sedimentou foi uma outra referência que também é para você, que foi o professor José Rosenberg, que faleceu 5 anos depois do Mário, né? Faleceu em 2005, e eu hoje sou colado, até hoje sou colado com a viúva dele, que agora deve estar nos ouvindo. Se não estiver, vai nos ouvir. Em Paris, que ela tem uma filha em Paris, mas ela tinha dado uma saída de Paris, ela estava passeando pela Itália. A Ana Margarida Rosenberg, que é uma criatura extraordinária. Mas são 2 referências, né? Eu acho que a gente... outro dia eu vi uma matéria que me chocou, tem 2 dias, de umas crianças que puseram vidro para uma professora beber, né? Aí eu fico pensando, quer dizer, nós já somos, nós 2, burro velhos, e nós temos ainda na nossa memória a importância de alguns professores, né, que a gente é grato, né, a gente não esquece, a gente valoriza o que eles fizeram por nós, né, ao nos passar informação e conhecimento. E aí você vê hoje, queria até te perguntar sobre isso, depois a gente faz um intervalo para entrar no Dr. Bartô. Mas eu queria perguntar a você sobre isso, porque você, entre outras coisas, é de um hospital universitário, então, cheio de professores e cheio de alunos da área médica, mas não interessa, são alunos, enquanto estão ali, né? Como é que você está vendo isso? Porque você já tem quantos anos de USP? 40. Fora o doutorado e tal, mas atuando. 40 anos. 40 anos de USP, então você pegou muitas mudanças, né? Como é que você está vendo hoje? É uma diferença muito grande, né, entre o pessoal. Hoje eles preferem uma inteligência artificial do que assistir uma aula, ou quando você vai discutir um caso, por exemplo, eu ouvi o meu professor, que tem um agradecimento dele no livro, que Qual professor era? Que eu gosto de nomear todo mundo aqui. Eu vou te nomear já, então, já. Tá que acontece? A gente... eu gostava de ver como ele examinava o paciente, né? O jeito dele palpar o abdômen e tal, e aí vai. Hoje o aluno não quer, eles ficam lá numa sala, né, digitando, mandando WhatsApp e tal, não tem um interesse real, vamos dizer assim. Eu cito exemplo que no meu tempo, quando eu era interno, eu estava passando na ortopedia, eu fiz Santa Casa, em São Paulo, e nós estávamos atendendo ali os leitos, e entrou um professor, e os residentes ali estavam, acho que 2 residentes ali, estavam assistindo a corrida do Ayrton Senna, enquanto a gente examinava os pacientes para depois discutir. Ele entrou lá, o que vocês estão vendo aí? O Ayrton Senna está ganhando, não sei o que, tá. Ele ficou ali uns 30 segundos, muito bom, até logo, até logo. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, os 2 estavam demitidos. Era diferente, né? O respeito era diferente e a atitude era diferente. Hoje, isso, por exemplo, não passa, né? Então, há uma diferença, mas tem muita gente que a gente precisa captar e, por exemplo, às vezes você precisa ensinar para o residente cumprimentar a mãe do paciente. Cumprimentar, entendeu? Não? Porque... Eu li no Dr. Bartô que você disse que cumprimentar não é um sinal de cabeça, é dar a mão mesmo, dar né? Dar a mão, entendeu? Porque uma vez uma mãe, né, que eu não se lembro o nome, mas ela foi no pronto-socorro lá fazer um exame e chamaram: mãezinha, vem cá para... Ela falou: mãezinha? Eu sou doutora fulana de tal, não mãezinha. Então, tem umas coisas que a gente precisa... Eles não têm essa percepção. Tem gente muito boa,
No hospital tem gente muito boa. E nós estamos falando de uma faculdade de medicina que você, para entrar lá, como de sorte, quase todos os cursos de medicina, é uma vaga para cada 300, eu não sei como é que está lá, né? Mas nós trouxemos aqui o Rogério Rufino, que é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele disse que você, para a disputa por uma vaga, só entra mesmo um sujeito muito bem preparado. Né? Mas esse sujeito muito bem preparado, não necessariamente ele aprendeu o que é empatia, por exemplo. E hoje você tem também uma elitização da medicina. Né? As faculdades de medicina são muito caras. Sim. Quem é que pode 10 a 14 mil reais por mês pagar para o filho? É muito caro, não tem condições. Então, o que acontece? Você acaba elitizando. E aí, essa pessoa, ela não está fazendo medicina com a mesma cabeça que nós entramos na medicina, de ajudar o próximo. Né? Está fazendo medicina, talvez, para ganhar dinheiro, não sei. Enfim. Uma das frases da referência que eu fiz ao programa passado, do Paulo Pinheiro, médico, e hoje pré-candidato a deputado estadual, uma das coisas que ele diz em quem faz medicina, uma das coisas mais básicas é que você tem que gostar de gente. Né? Pois é. Infelizmente tem gente que não gosta de gente e está fazendo medicina. Exatamente isso. E aí você contamina. E quem entra vai seguir mais ou menos o estilo de quem está. Isso. Então, se você tem uma maçã podre, né, acaba... E aí é a dificuldade que a gente tem de administrar um hospital onde a coisa é meio... E essa garotada... Posso chamar de garotada pela minha idade, mas essa garotada que você está se referindo, aceita esse aconselhamento seu, assim? Não. Não. Muito difícil, porque se hoje tivesse ambulatório, eu estou aqui, isso não iria acontecer lá, entendeu? Não. Porque acaba... Né, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma consulta que eu fiz, criança de 2 anos, criança com chiado no peito, chiou 3 vezes, vai para o ambulatório e tal. Nessa consulta, o irmão de 10 anos levou 8 broncas da mãe durante 20 minutos de consulta. Aí o que acontece? A mãe, quando nasceu essa criança de 2, era de outro relacionamento, deu de 8 na época para a avó cuidar. E quando a avó vem... quando a mãe vem, quando a avó vai visitar a mãe, esse menino de 8, agora 10, senta o braço no moleque de 2, porque roubou o trono dele, Cacilda, né? E aí o pai do de 2 senta a mão no moleque de 8. Quer dizer, o chiado daquela criança era a coisa menos importante daquela situação. Então nem todo mundo aprende isso, né? Quer dizer, então como é que o pessoal pergunta, com que idade você deve começar a falar de prevenção de drogas? Eu digo intraútero. Sim. Porque se a mãe fuma, eu tenho que fazer e assim vai. Você, você disse aqui, você escreveu nesse texto que eu li, me chama atenção, né? Você está se referindo a situação é o Hospital Universitário da USP, da Universidade de São Paulo. 1.535 partos de 12 a 17 anos. Quer dizer, as parturientes eram adolescentes. Nos últimos 5 anos. É um parto dia. Isso, 1.535 partos de adolescentes. A adolescente descobre estar grávida entre 4 e 5 meses de gestação. Então, durante esses 4 a 5 meses, ela usa álcool e maconha, em muitos casos, né? Não em todos, obviamente, nesse período. E aí as consequências desse uso do álcool, e é o que você está falando, a prevenção tem que começar intraútero. Intraútero, antes. A gente já fez 4 programas aqui, depois eu vou mandar um link para vocês, sobre a síndrome alcoólica fetal. Que daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo, antes da gente falar no Dr. Bartô, queria que você
desse um resuminho nisso para quem não conhece, para quem não assistiu esses nossos programas. Mas uma outra coisa que você aponta nesse seu texto é a abstinência que você detecta no neonato, né? Que lá no berçário você percebe que aquele bebê está com abstinência de droga, porque a mãe usou na gestação. Exatamente. Né? Então, a hora que você corta o cordão umbilical, parou o fornecimento de droga para o recém-nascido, ele fica mais agitado, chora intensamente. Lá no berçário. Lá no berçário. Aí muitos podem achar que ele está com fome, é por isso que ele está chorando. Pois é, não mama direito, perde peso, aumenta o tempo de internação e assim vai. Estados Unidos é o fentanil. O grande problema de abstinência no berçário é um fentanil usado pela mãe. Agora, não é só aí. Fentanil é a droga chamada hoje droga zumbi, né? Exatamente, opiáceos, né? E aí o que acontece? Depois que nasce a criança no pronto-socorro, criança de 15 dias de vida, convulsionando no pronto-socorro, fez uma parada cardiorrespiratória, foi entubada, ficou 2 meses na UTI. Essa criança tinha uma alta concentração de cocaína na urina. Deus do céu. Como é que pode? É a mãe usuária que amamentou a criança depois de fumar um crack. E hoje, cocaína é contraindicação, o uso de cocaína é contraindicação de amamentação, que a mãe precisa, depois de fumar o crack, ela precisa de 24 horas para poder amamentar. Só que ela não aguenta. E aí tivemos, já não é um caso só, né? Então, a questão de droga está em todas as áreas da pediatria, por incrível que pareça. Outro caso é 4 meses e meio, convulsionando. O pai ganhou um sachê de êxtase, segundo o pai, não sei se era mesmo ou não. Ele pôs numa garrafa de água mineral, deixou a garrafa na pia, a tia chegou, a criança chorando, fez o leite da criança com aquela água. Eita! E a criança ingeriu 120 ml desse leite contaminado com essa droga. E convulsionou 4 horas e meia na nossa frente. E depois, sei lá, o quanto de lesão essa criança ficou ou não. Enfim, está em toda a pediatria, você tem problema de drogas, desde o berçário até a adolescência. Então vamos fazer um intervalo. O Geraldo vai escolher 1 ou 2 músicas que falam mal do cigarro. Essa é a rotina do nosso programa. E daqui a pouco a gente volta. O Geraldo... Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos
sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, sou a lei ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. À luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração.
Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 4 de julho de 2026, aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, também chamada de Rádio NSC. Eu, Alexandre Milagres e Geraldo Rodrigues nas operações técnicas, estamos aqui recebendo o baita pediatra, doutor João Paulo Lotufo. Antes da gente abordar rapidamente a questão da SAF, que eu mencionei no final do primeiro bloco, daqui a pouco ele vai traduzir essa sigla, SAF, temos alguns comentários aqui de ouvintes do programa, por exemplo, Cineiva Campoli, do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. A Cineiva elogiou aquele poema que eu li no início, o poema do aconselhamento, concorda, própria Cineiva repetido, concorda plenamente com o Dr. Lotufo, no sentido que há necessidade de haver um programa sistêmico de prevenção às dependências e aprisionamentos. Isso é uma boa palavra para o fato, né? Aprisionamentos humanos. A Elizabeth Parente, que já esteve aqui no nosso programa também, falando sobre cigarros eletrônicos, ela é pediatra, professora também. Estamos iniciando um projeto de extensão pelo IDOMED. IDOMED é o Instituto de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Mini-médicos, em que trabalharemos temas sobre vida saudável, alimentação, vacinação, exercício físico e combate ao vape. Isso aí, Elizabeth. Vamos combinar de você voltar aqui à bancada para a gente falar sobre essa experiência, quando você achar que já está maduro para a gente fazer um programa específico aqui. Aí ela também, a Elizabeth Parente, também diz, como citou o professor Lotufo, é importantíssimo estimular o protagonismo infantil. Eu tenho sido uma voz não tão ouvida, porque eu já falo isso há séculos, mas eu sou adepto do protagonismo juvenil. E eu tenho acompanhado experiências exitosas em várias partes do mundo, em algumas até eu dou apoio, mas eu acompanho nos Estados Unidos, na Itália, na França, onde eu me especializei, na África, num país chamado, por exemplo, Gana. Tem um menino, Ampomar Beneto, o nome dele, e tem feito um trabalho extraordinário, e são todos jovens, líderes, que desenvolvem essa capacidade de liderar, e o fato de eles serem jovens, eles têm a idade mais próxima dos liderados, né, dos seus pares. Então, um menino de 17 anos, bem formado no tema, ele fala com um menino de 12 com mais propriedade, entre aspas, do que eu, né? Ele mais ouvido pelo menino de 12 anos, um menino de 12 anos o ouve mais com 17 do que eu, com o meu setor inverso, né? Ele tem 17, vamos dizer, eu tenho 71. O doutor Isidoro, nosso convidado, é o recordista de presença aqui no programa. Doutor Isidoro é endocrinologista, está lá, estou assistindo, mandou uma mensagem, viu? Então você está batendo o recorde aqui de participações, Lotufo. Lotufo, quando a gente fez o intervalo, eu tinha pego aquela sua deixa de que a prevenção tem que começar intraútero, e eu mencionei que nós já fizemos aqui 4 programas sobre a síndrome alcoólica fetal. Rapidamente para as pessoas, depois na reedição do programa eu vou botar o link para todos os programas, quem tiver interesse vai poder se aprofundar, mas fala um pouquinho
da síndrome. Antes de você iniciar, eu vou lembrar numa frase que uma psicóloga usou, inclusive, se não me engano, foi o título que ela deu ao programa. A psicóloga chama-se Dina Frutuoso. E ela deu uma frase dizendo o seguinte, que a SAF seria um problema muito grave, mas 100% prevenível. Nada em medicina a gente pode dizer que é 100% prevenível. Você pode nunca ter fumado e fazer um câncer de pulmão. Você pode, enfim, nunca ter dirigido alcoolizado, mas alguém alcoolizado dirige e pega você. Nada é 100% prevenível, mas a SAF é. Fala rapidamente o que é SAF para a gente depois ir para o Dr. Bartô. A síndrome alcoólica fetal é uma doença neurológica produzida ou seja, o feto nasce com um quadro neurológico de alteração neurológica muito grande, né? Ele tem até faces características e independe da quantidade de álcool ingerida durante a gestação. Isso que precisa saber. Uma dose de álcool pode produzir síndrome alcoólica fetal. Tanto que a bandeira da Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 álcool se você está pensando em engravidar. Pensando. Né? Porque senão ocorre isso. Então, não é estando grávida, isso é pensando, planejando. Planejando. Então, acho que foi a doutora Cláudia que falou sobre SAF, sendo ginecologista, que ela sugeriu, recomendou fortemente que essa mulher que esteja, esse casal que esteja pensando em engravidar, não use nem cerveja sem álcool. Porque ela disse que mesmo nas cervejas ditas sem álcool tem um mínima, pouquinho, né, de álcool. Exatamente. Isso é problemático, porque é uma coisa que não tem cura, né? E você vai ter aí um neuropata. E aí os auxílios que a gente tem no SUS, como estamos falando do SUS, são muito precários nessa área, né? Sim. Então, fisioterapia, fono, toda essa parte... De reabilitação. Reabilitação é muito precária, é muito difícil da gente conseguir. Então, né? Ficar com essa frase. É um problema 100% prevenível. Basta você não beber a partir de antes até de engravidar, e até o final da gestação, essa criança está livre dessa síndrome, né? Que é uma síndrome cada dia mais frequente, né? Pelo que a gente trouxe aqui, né? E quando se pergunta para o jovem qual é a droga que faz menos mal, eles falam álcool e maconha. E são as duas drogas que podem dar lesão cerebral definitiva. Então, isso o jovem precisa saber. Né? O que a gente tem é que, como você falou, não é todo mundo que fuma que vai ter câncer, não é todo mundo que bebe vai ser alcoólatra, né? Não é todo mundo que usa maconha que vai ter surto psicótico, né? Mas uma parte tem. Então, um exemplo que eu dou é uma família que eu acompanho, o irmão mais velho introduziu a maconha dentro de casa. Ele não tem nada, usa até hoje, mas o outro teve surto psicótico, lesão irreversível, problemática para o resto da vida. Né? Então, esse é o ponto da história. E quando eu falei isso numa escola, eu falei, a maconha causa 20% de dependência. O aluno, na hora, levantou, eu estou aqui com o meu celular, o PhD de Nova York, não sei o quê, que diz que é só 10%. E todo mundo riu, né? Riu de mim, né? Porque eu estava falando que era 20, enfim. Mas eu falei para ele, escuta, filho, se você for pegar um avião e tiver escrito na porta do avião 10% de chance do avião cair, se ele entrava nesse voo, aí todo mundo riu dele, né? Porque ele não soube dar a resposta, né? Então, a droga é isto, né? Quer dizer, qual é o risco de uso da droga? Isso que a gente precisa falar. Né? Existe risco. Então, vale a pena correr o risco? Esse é o ponto. Isso é mais marcante ainda, não só, mas é mais marcante ainda na questão da grávida, né? Quer dizer, com certeza. Uma grávida podendo escapar disso,
Era bom, né? E aí, num dos programas que eu fiz, eu coloquei essa questão para a convidada, e nós dois concordamos, é que, apesar do fumo, o tabaco, né? A fumaça do tabaco do marido interfere na gestação da mulher, né? Até hoje só a mulher é que gesta, aliás, né? Mas o álcool que o marido beba não interfere na gestação do feto, mas interfere no comportamento. Se aquele casal bebia junto, quando a mulher fica grávida e o marido continua bebendo, é uma sacanagem com a mulher, né? Com certeza. Porque a mulher vai ter que passar 9 meses sem beber e ele não está se privando de nada. E vai que uma delas escorrega e toma tal dose que você disse que pode ser suficiente para desenvolver uma doença irreversível que vai durar para o resto da vida daquele feto. O tabagismo passivo, e você tem aí as consequências do álcool passivamente, né? Isso. Essa é a história, né? Mas... Temos aqui um comentário da Cineide novamente. Cineiva, desculpe. O projeto de extensão universitária Saúde Sim, quer dizer, deve ser o nome do projeto, Saúde Sim, da Universidade Federal do Paraná, coordenado pela pediatra Beatriz, me parece que é Bermudes, prepara acadêmicos de medicina para atuar em escolas e colégios com adolescentes no que se refere à saúde. Eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? Você diz que vai a escolas, né, Lotufo? Eu tenho duas questões sobre isso. Uma que eu tenho uma certa frustração da quantidade de vezes que eu já fui a escolas e não tenho uma boa receptividade. É um negócio que me frustra muito, né? Eu comentei aqui que eu estudo tabaco há 50 anos e escrevi um livro há 30. E aí, esse livro que eu escrevi há 30... Todos os capítulos foram construídos a partir de perguntas de alunos de 2 escolas, uma pública e uma privada. A Silveira Sampaio, pública, e a privada, o Colégio Andrews. Os meninos fizeram as perguntas porque os coordenadores pedagógicos compraram a ideia e foram para lá, gente. O doutor vai escrever alguma coisa como se fosse uma resposta às perguntas de vocês. Façam perguntas. E aí cada um tinha uns impressos, cada um escrevia suas perguntas em cima daquilo. Eu escrevi, aquilo foi o esqueleto do livro, né? Uma resposta a adolescentes sobre cigarro. E eu queria saber qual é a sua experiência, como é que é o aceite? Tem fila na sua porta de escolas querendo que você faça programas lá, ou você tem que forçar a barra? Como é que você tem visto? E ao longo do tempo, mudou alguma coisa? Quando nós fizemos o projeto piloto 2013, patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, então eu fiz o projeto em 10 escolas no entorno da USP. Era um projeto onde eu tinha 9 intervenções durante o ano. Quem fez esses contatos com essas escolas? Eu que fiz pessoalmente. E, naquele tempo, não houve nenhuma recusa. Nenhuma recusa. Hoje é mais difícil, eles têm medo, porque a Secretaria de Educação não permite e tal. Você teria que ir via Secretaria de Educação para falar com uma escola pública. Então, isso e essa história de ir para a Secretaria de Educação, eu já estou cansado, porque nada flui, é uma coisa impressionante, né? Então, eu ainda prefiro quando a escola me procura tal, e aí vai. Sim. Então, eu fui, esse mês eu devo ter ido em 3 escolas, né? A escola do SESI, tá? Que foi uma escola em Carapicuíba, e assim vai. Agora, qual é a função disso? É como você já falou, eu preciso estimular a escola para fazer um projeto maior. Sim. Porque quando você vai falar com um político, ele vai dizer o seguinte: eu falei com o Alckmin, mas já temos o PROERD, quando ele era governador de São Paulo. Né? Mas já temos o PROERD. Não, eu não quero competir com o PROERD, eu quero acrescentar ao PROERD. É isto. O PROERD é pontual no 5º ano,
Não, precisa ser um projeto desde o primeiro ano, de maneira lúdica, é lógico. Eu fiz já diversas palestras em escolas e uma vez foi numa semana em que várias pessoas foram fazer palestra. Enquanto eu estava fazendo, tinha gente que ia fazer e estava me assistindo. E depois inverteu. Eu fiquei assistindo o outro fazer uma palestra. Com muita frequência, nas palestras, não sobre cigarro, mas sobre as drogas, quem faz a palestra é um policial. Você já acompanhou isso também? Sim, sim. Mas, na verdade, o que eu quero na escola? Eu quero pescar aquele professor que vai continuar o trabalho na escola. Então, por exemplo, escola de aplicação da USP, tem o professor Hernani, que é o professor de matemática, talvez ele esteja nos ouvindo, ele é o cara da escola. Então, quando você pergunta, todo mundo conhece o professor. Ele ensina matemática, mas ele tem um programa de prevenção de drogas na escola. Ele faz teatro, ele faz música, conversa com os alunos e tal, que é uma coisa brilhante. Então, a ideia é essa. Qual é o professor que vai executar o programa? Agora, minha experiência de Pompeia, por exemplo, a professora lendo um livreto do Dr. Bartô que chama O Sumiço do Vovô, ela contou isso. Quando ela estava lendo na classe. Cada aluno tinha o livreto que vai levar para casa. Isso é a importância do patrocínio da fundação lá. Ela estava lendo e ela se emocionou e começou a chorar. Porque a história do sumiço do vovô é um avô alcoólatra que é internado toda vez e acaba falecendo. Quer dizer, ele sumiu. Né? E era a história do avô dela. A hora que ela se emocionou, a classe ficou, todos correram para perto dela, então foi um negócio emocionante, entendeu? Então, essas coisas acontecem e isso é que fica, né? Então, outra professora levou no final da palestra que eu fiz, uma caixa, onde ela derrubou em cima da mesa, tinham ali acho que uns 200 vapers, que era tudo que a filha tinha usado naquele ano. Ela guardou todos os cigarros eletrônicos que a filha tinha usado, e com lágrimas nos olhos. Aquilo foi emocionante. Eu uso isso, eu tenho guardado. E essa filha adoeceu? Essa filha não adoeceu, mas era dependente, não conseguia parar, né? Então, mas o que a gente tem visto é muito adolescente morrendo. Pois é. Por causa do... Teve um caso recente agora, quando uma pessoa de 25 anos internou, estava achando que era embolia pulmonar, pesquisando tudo. Não. Se ela tinha usado vapor nos últimos 90 dias, era. Entendeu? Eu acompanhei esse caso também. Pois é. Nós temos eu disse que eu acompanho muitas iniciativas de fora do Brasil. Uma das mais importantes é de uma organização não governamental americana chamada, que você conhece muito bem, Tobacco Free Kids, né? Crianças livres do tabaco. E eles têm uma premiação anual dos ativistas jovens, né? Do ano, né? Ativistas anti-tabaco jovens do ano. E eu estive lendo, e eu já fiz vários vídeos sobre os vencedores, né? As falas dos vencedores. Isso já tem muitos anos que isso se repete. Mas um dia me chegou eu entrei no site da Tobacco Free Kids e vi a programação daquele ano, da entrega, quem receberia o prêmio, o nome da pessoa, o estado que ela morava, que coisas que ela fez. Por exemplo, tem uma que recebeu o prêmio porque ela foi a principal voz que fez com que o parlamento da Califórnia, que lá nos Estados Unidos cada estado tem uma lei, proibisse aditivos. Então, uma menina de 17 anos, né? Não foram dois consagrados estudantes como nós dois. Uma menina de 17 anos, sensibilizada, que ia lá na Câmara, entre aspas, lá não sei como é que chama, do Conselho Político da cidade, do Estado, e fez uma lei importantíssima, né? A proibição dos aditivos. Nós estamos aqui no Brasil há 12 anos, desde 2012, o troço parado no Supremo Tribunal Federal, e não anda a questão dos aditivos aqui, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse site da Tobacco Free Kids em específico é que no dia da tal premiação tinha os apoiadores. Quem é que tinha apoiado aquela
ia apoiar aquele evento daquele ano. Tinha mais de 20 empresas, Lotufo, empresas pesadas americanas, patrocinando e financiando aquela atividade que levou o ano inteiro, mas você vê a importância que dão ao protagonismo juvenil, né? E ao enfrentamento do tabaco, mas um enfrentamento, naquele caso, no caso da Tobacco Free Kid, feita por jovens que assumem para si a tarefa de contribuir com a questão que lhes afeta, né? Porque nós dois sabemos que a maior parte das pessoas que se inicia no fumo é até completar a adolescência, 90% dos casos. Então é o adolescente que sofre o efeito da indústria criminosa, né? Que eu chamo da ICN, a indústria criminosa da nicotina. Mas uma pergunta rápida, porque senão não vai sobrar tempo, que me interessa falar sobre o Dr. Bartô. O projeto da USP, que parte está na sua mão, dota os meninos, estudantes de medicina, para que vão às escolas também, não? Ou é sempre você que vai? Não, sempre eu que vou. E, veja, na USP eu tenho uma dificuldade do residente de pneumologia, por exemplo, passar no ambulatório antabágico. Ainda há dificuldade? Ainda há dificuldade. Eu consegui trazer o R3 de pneumo da Unicamp, entendeu? Para vir conhecer o ambulatório. Enfermeiros do ICESP, que é o Instituto do Câncer, vieram aprender e assim vai. Mas dentro da universidade tem uma certa dificuldade, que é incrível. Então tá bom. Eu gostaria de não ter ouvido isso, mas já ouvi, fazer o quê, né? Doutor Bartô, de onde surgiu essa ideia? Bom, essa ideia... Seu nome é João Paulo Lotufo, não é Bartolomeu, né? Não é Bartolomeu, mas quando minha esposa começou a namorar comigo, ela achou que eu chamava Bartolomeu, porque o meu apelido era Bartô. Por quê? Porque eu imitava o Rondo Golias, que tinha um personagem que era o Bartolomeu Guimarães. Sim, nossa! E eu imitava o Rondo Golias. Ninguém conhece esse personagem, que ficou pouco tempo aí. Foi, eu lembro. Ele era desmemoriado, não era? Isso, era um velhinho de barbicho, que dormia na entrevista. Isso! E acordava assim com o guarda-chuva e perguntava, onde é que é o banheiro? Tal, não sei o que tal. E eu imitava esse cara nos esquetes da igreja. E meu apelido ficou Bartô. Sim. Então, na faculdade eu sou Bartô. O pessoal mais novo não só não conheceu Bartolomeu Guimarães, como não sabe quem foi Ronald Golias, um dos comediantes mais fantásticos que o Brasil já teve. O pessoal não sabe o que é o Woodstock, né? Só sabe que o Lollapalooza e assim vai. Mas, enfim, ficou Bartô. E, na verdade, esse personagem criado para as crianças é muito importante. Eu tenho, por exemplo, um chaveirinho com a cara do Dr. Bartô, no chaveirinho escrito assim, não beba e não fume. E eu distribuí no programa piloto esse chaveirinho em todas as escolas que eu fui. E tem a escola de aplicação da USP também. E uma enfermeira chegou para mim no ano passado e disse, doutor, o senhor foi lá, minha filha, o senhor tem outro chaveirinho? Eu falei, mas como assim outro chaveirinho? Não, é que o senhor deu o chaveirinho para minha filha em 2013, nós estamos agora em 2025, né? E ela perdeu o chaveirinho dela, ela está chorando o dia inteiro que perdeu o chaveirinho, porque ela está na universidade e ainda tinha o chaveirinho do Dr. Bartô, não bebe, não fume, entendeu? Você sabe que aquela menção que eu fiz ao site da Tobacco Free Kids, com aquelas empresas todas patrocinando aquele evento daquele ano, aquilo me veio à cabeça porque eu me lembro de uma apresentação sua, que eu gosto muito, né, das suas apresentações, quando você faz os relatos, quando você mostra as imagens, as plateias lotadas de professores, de pais, de alunos. E aí eu me lembro que eu perguntei a você, ao vivo, né, enquanto você estava fazendo a palestra, tinha espaço para pergunta, eu perguntei como é que você fazia para conseguir patrocínio para esses eventos todos, para essas coisas todas que você promove. Aí você me respondeu, quer dizer, você respondeu para mim e para a plateia que você não tinha patrocínio de ninguém, que era tudo você que arcava. É isso mesmo? Você fez uma menção agora ao Nishimura, né? Mas e o resto? Então, o que acontece? Eu tenho uma paciente que perdeu o filho, tá?
E essa paciente, quando vai ao consultório, ela leva a neta no consultório. Quando ela vai ao consultório, ela me dá um cheque para o projeto. Né? Ela leva a neta para vocês consultá-la. Sim, como pediatra. Né? Então, existe esse tipo de coisa. E eu tenho um colega também no hospital, que hoje é o diretor da pediatria, que ele também, uma vez por ano, ele me fornece alguma coisa e assim vai. Então, vai... Agora, eu não vou somando isso tudo, vai acontecendo. Eu tenho que imprimir agora uma bateria de livros e isso sai lá 12, 15 mil reais, torçando para ver como é que vai fazer e tal. E a gente se vira aí, vai fazendo. Eu vendo alguma coisa nas escolas privadas. Sim. Então, por exemplo, eu fui em Jundiaí, a semana retrasada, eu vendi R$1.000 de livros. Sim. Eu uso isso para pagar o livro que vai gratuito para a escola pública. Deixa eu mostrar aqui para as câmeras. Aliás, nós temos várias câmeras no estúdio. Você fica com alguns e eu fico com alguns, para a gente, só para o público que não está que está nos vendo, né? Quem estiver ouvindo pelo rádio não vai ter essa oportunidade, mas quem está nos vendo, isso aqui você chama de libretos. Eu vi lá no site, são livretos. No link do programa eu vou colocar o link para os livretos, quem quiser ter acesso aos livretos, e também tem vídeos, né? Pode ler os livretos. Pode ler os livretos pela internet. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Geraldo me diz a altura, assim, se a altura está boa. Aqui está boa? Então, aqui nós temos Maconha, sim ou não. O outro livro... Dr. Bartô entrou na facul. Esse foi feito depois de um calouro da USP ser atropelado, embriagado, depois de uma festa de recepção de calouros. Nossa Senhora. A festa para receber calouro, o calouro foi atropelando. Aí, narguilé e cigarro eletrônico. Tem aqui. Esses que você está mostrando, eles são mais para o final de Fundamental 2 e ensino médio. Tá? E aí entra esses aqui, com esse que você tem, que é para o Fundamental 1. Mostra para lá, para cá, essa câmera aqui, ó. Então, esse aqui é sobre tabagismo. A altura está boa, Geraldo? Tabagismo passivo. Este aqui sobre tabagismo ativo. O sumiço do vovô que está com você. Mostra aí, aqui. pessoal. É álcool, e o tucano que voava cada vez mais alto é álcool também. Tudo isso são fatos verídicos que aconteceram, né? E a gente romantiza um pouco tal história para criança e tal, mas isso para criançada, quando eu fui para Erechim agora, eu cheguei lá, eles falavam assim, doutor Bartô, eu andando no pátio, né? Porque eles trabalham esse material, percebe? Então, quando eu cheguei lá nesse último ano, nossa, foi uma festa. Nunca fui tão bem tratado, eu me senti um popstar lá. Tem adolescente que não sabe que seu nome é Lotufo, né? Então, Dr. Bartô. Dr. Bartô e tal. E outro dia eu estava no restaurante, veio um pai falar assim, o senhor me dá licença? É que minha filha está lá, ela está querendo dar um abraço no Dr. Bartô. Eu não sei se pode interromper aí. Tá? Não, pode. Então, essa coisa, para criança, o personagem é muito importante. Todos esses livretos nós estamos agora fazendo na forma de desenho, contando a história do livreto na forma de desenho animado. Porque esse livreto aqui, bem geral, bota lá para o pessoal ver. Ó, tem imagem também, mas tem muito texto, né? Isso. E você agora é como se fosse história em quadrinhos que você está pensando em fazer? Não, é um desenho animado. Desenho mesmo, é uma animação. Animação. Entendi. Tá? Isso vai ter um custo, nós estamos fazendo um crowdfunding aí, para ver se a gente consegue divulgar e conseguir fazer esses desenhos, que é um filho de um colega que está começando a trabalhar com isso, que vai fazer para a gente, animação. Que interessante. Assim que você tiver, E também, se você tiver alguma coisa sobre, me fala que eu divulgo. De repente a gente consegue mais patrocínio, né? Porque isso tem Instagram, tem tudo. E o livro, esses livros, então, é para criançada, mas eles chegam em casa. Certo. Tá? E esse livro aqui, Os 12 Passos, né? Nós fizemos porque Alcoólicos Anônimos tem os 12 passos para tirar o cara do alcoolismo. Isso. Narcóticos Anônimos tem os 12 passos para tirar o cara das drogas. Amor Exigente
Tem os 12 passos também para orientar famílias de drogados, né? Que é um trabalho espetacular também, a gente trabalha muito junto. Então eu resolvi fazer os 12 passos para evitar a armadilha dos vícios, tá? E esses 12 passos são coisas simples, que estão historiados aqui nesse livro. Então os 12 passos seriam qual? Família unida com limites. Passo 1. Limite é uma coisa que está faltando. Isso. Investir no relacionamento familiar, gastar um tempo com a família. Passo 2. Passo 3, fazer as refeições com os filhos. Minha esposa brigou comigo. Pô, você não almoça em casa, não janta em casa, vem falar de refeição unida com os filhos, mas o fim de semana nosso é em torno da pizza, né? Temos um forno... Como bom italiano. Bom italiano, e assim vai. E aí o quarto passo é saber o que seus filhos fazem nas horas vagas. Verificar os deveres dos filhos, coisa antiga, hoje isso não acontece. 6, elogiar seus filhos sobre o que eles têm de bom, porque hoje é muita crítica, muito, né? 7, aumento de atividades culturais e esportivas, é o projeto da Islândia. 8, envolvimento em atividades sociais, as crianças têm que aprender, né? O meu consultório é um receptor de roupa usada e brinquedo que vai lá para o Mandelinha, onde a gente tem um trabalho social. Espiritualidade, isso é uma coisa que está faltando também. E tudo isso que está aqui tem estatística de que se você fizer, isso está publicado em 2018, depois eu te passo. Tá, tudo tem estatística mostrando que isto, se fizer, funciona. Depois tem bons amigos. Lógico, se o cara cai num grupo que usa droga, ele vai usar, não tem como. Que passo foi esse, bons amigos? É o 10º passo. 10º passo, faltam 2. Passo 11, não fumar e não beber em casa. Se o pai fuma, tem uma estatística que você tem 50% de chance do filho usar droga. Droga que eu digo é lícita ou ilícita. Cigarro é um iniciador. Se não fuma, é 2% a chance. Você quer atitude mais... Né, de prevenção do que... Então, eu, como pediatra, tenho que fazer os pais pararem de fumar. E se o pai bebe, o pai ou a mãe bebe 25% de drogas nos filhos. Se não bebe, é 1%. Então, a gente tem que rever. E eu pergunto para os pais, qual é a quantidade... Faltou o último. Não, o último é dar o exemplo. Sim. Se o pai anda se o pai anda na... Esse aqui? Esse aí. Isso, vamos lá. Os 12 passos. Sobe um pouco. Se o pai anda na contramão, o filho anda na contramão. No meu condomínio eu tenho um garoto lá de 14 anos que sai guiando lá normal. Entendeu? Quer dizer, se o pai permite isso, né? Então, é essa coisa. E esse livro agora que você está mostrando aqui? E esse livro que eu estou mostrando aqui é o livro texto. Tá, que eu organizei, né? Começou só como um tabagismo, mas hoje vai até o cigarro eletrônico, e o próximo capítulo provavelmente vai ser jogos, né? Jogos eletrônicos e apostas. Ler aqui para os ouvintes que não estão nos vendo, né? Álcool, tabaco, maconha e cigarros eletrônicos. Organização João Paulo Becker Lotufo. Drogas pediátricas. Drogas pediátricas. Por que precisa insistir nas drogas pediátricas? Porque eu tenho tive um contato com a Ambev, e a Ambev diz proibido o álcool para menor de 18. Sim. Então, puxa, por que a Ambev não poderia patrocinar um projeto de prevenção de drogas? E eu cheguei a conversar com o filho do dono, por e-mail. E aí ele respondeu a carta que eu enviei, dizendo, não, o seu projeto está de acordo com as normas da nossa empresa. Então, que tal a gente fazer um grande projeto? Aí eu acho que ele foi estudar um pouco, pesquisar, e viu álcool, tabaco, maconha são drogas pediátricas. Ele me respondeu dizendo que não poderia fazer porque álcool não é droga. Né? Ele acha que álcool não é droga. Pois é, entendeu? Eu me lembro que sobre aquele meu livro, né, que eu lancei, me ofereceram um apoio, se eu quisesse, porque o que eu fazia de tentar fazer a prevenção de tabaco para adolescentes era a linha da empresa,
Sabe quem foi que me mandou essa carta com timbre e tudo? O presidente da Philip Morris, não a International, a Philip Morris USA, dizendo que o meu trabalho era de acordo com a empresa. A empresa Philip Morris não quer influenciar jovens a fumar, e o meu livro, então, seria muito bom grado se eles pudessem. Muito obrigado. Que é a história do vapor, né? É inacreditável. Vem com imagem que é pro idoso, né? Mas está pegando jovem. Para ajudar quem quer parar de fumar. Eu conheço um semi-jovem que falou assim que o vapor a pessoa planta em casa, faz em casa, então é super natural. Plantar vapor em casa isso é fogo. Provavelmente você põe a maconha no vapor, né? E aí vai. É a famosa THC. Lotufo, se as pessoas então quiserem, por exemplo, convidar você para uma palestra, para uma escola, para fazer uma matéria, que contatos você disponibiliza? O WhatsApp, que é 11 999 34 4365, esse acho que é o mais fácil. Tem o meu e-mail, que é jlotufo, J de João, né? jlotufo@hu.usp.br. HU é de Hospital Universitário, Universidade de São Paulo, USP.br. E tem o Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. Ali tem um Fale Conosco. Né? Eu perguntei a você sobre redes sociais, você disse que não... Eu encontrei um Facebook, só que a última postagem é 2020, alguma coisa assim. Pois é, veja, é que eu sou velho, né? Da velha guarda. Não, isso não é justificativa, não, porque eu também sou. Mas você é exceção. Mas, na verdade, eu estou remodelando isso tudo, tá? E o Dr. Bartô tem aí muita coisa. Tá bom. Tá? Lotufo, sem palavras para te agradecer. Aos ouvintes eu peço que divulguem o programa, a edição do programa também, que eu vou fazer amanhã ou segunda-feira no máximo, com legenda, com imagens, tá? Vou pegar a imagem do Nishimura, da empresa dele. Quem quiser apoiar você, a gente também está divulgando. Acho que o seu trabalho, eu tenho uma admiração por ele extraordinária. Geraldo já está pressionando que a gente tem que encerrar. Se despeça lá olhando para aquela câmera. Grande abraço do Dr. Bartô, e qualquer coisa, estamos aí também na Rádio USP, fazendo a prevenção de drogas aí a cada 15 dias. Isso aí, um abraço. Obrigado.